Ô pastor, então esse cenário que nós estamos vivendo, o cenário político, ele também aponta para o arrebatamento secreto da igreja? Eu acho que aponta para um despertamento da igreja. Mas não aponta Sabe? para o fim? Por exemplo, o cenário político Então, que nós estamos vivendo, onde os injustos estão prevalecendo que a sobre gente os precisa justos. entender um Né? negócio legal, né? O que é fim? O que é? Não é o arrebatamento. Não, não é. Mas Né? Então, porque a maioria das pessoas... Lê Mateus 4. Então, quando o evangelho foi pregado em todo mundo, então virá o fim. Só que arrebatamento não é fim, é começo. Mas o que eu vejo hoje na política, é claro que são precedentes, coisas que antecedem, que apontam para o arrebatamento da igreja. Mas eu acho que apontam muito mais para um despertamento da igreja. Hoje, mais para o despertamento do que para o arrebatamento. em que o cenário político hoje desperta a igreja? Vamos colocar o Brasil, não vamos falar do cenário político Porque o cenário mundial. político desperta a igreja. O cenário As político do leis, Brasil, Lula, judiciário. as leis que estão sendo colocadas aí, não sei se você viu, que a igreja mandou uma carta, as igrejas, né? Mandaram uma carta aberta Por STF, ao STF, entendeu? Então, assim, eu vejo que a igreja precisa se manifestar, a igreja precisa agir, e eu vejo que tudo que está diante de nós, aborto, a esquerda, né? a banalização da vida, né? A promiscuidade explícita que está por aí. Todo mundo, o cara hoje, se beijar na boca homem com homem é normal. Eu lembro quando eu era moleque, você para ver um homossexual, você tinha que ir investigar, meu irmão. Porque o cara andava normal. Tava tudo no armário, irmão. Então, os caras andavam normal. Tinha um medo. Sabe por que eu falo isso pra você? Porque eu tive um irmão homossexual e uma irmã lésbica. Eu nunca vi meu irmão, e nem minha irmã, normal. Vestido de roupa social, meu irmão, ia pro trabalho dele, desviou da igreja, ia pro trabalho dele, normal. Eu falei, chiclete. Não, ele falava normal aí. Margarete. Não, ele falava Margarete. Normal. Não tinha. A voz não ficava mole, não, mãe. Normal. Minha irmã, normal. Vestia normal. Então era diferente. Mas banalizou. O cara fumava maconha. O cara viu o camburão, né? Não é do seu tempo. Viu o camburão, uma baratinha. Nossa, Deus do céu, os caras saíram correndo igual louco, doido. Engolia. Hoje, o cara fuma, é perigoso soltar fumaça no rosto do policial. Por quê? Porque há uma banalização, há um desrespeito. E claro que eu trago uma frase comigo. O mundo está ruim porque a igreja não está boa. A igreja não está boa. Então esse cenário tudo é para despertar a igreja, não é nem para anunciar o princípio das dores? Não, para mim, minha opinião, não sei a do pastor Diego, para mim é para despertar a igreja. E ela tá ficando bom, e tá começando a ficar legal no Brasil. Eu tenho uma amiga minha em Goiânia, a Fernanda, tá presa. Crente. Aquela cantora lá, beleza, né? Tá presa, graças a Deus. E tem um pastor Graças a Deus que ela tá também. presa? Sim, porque alguém tem que começar a ser preso. Isso. Os pastores ir pra cadeia, né? Um dia eu irmãos, pedir oração, o pastor Neissil tá preso. Porque pregou o evangelho. Né? Melhor que o Edir Macedo ser preso, porque roubou. Então é bom, nós estamos precisando ter uns pastores presos, uns pregadores presos, uns 15 dias na cadeia. Isso vai despertar a igreja. Ué, Agora, eu vejo não é, até, Tia? eu vejo até que o pastor Silas Malafaia às vezes dá uma alfinetada no STF agora mesmo. Parece que na ele tá com a marcha. vontade de ser preso. Né? Ele dá uma alfinetada agora, ele deu uma alfinetada muito... Alfinetada não, porque não foi indireta, foi Ele deu uma direta. Pro ministro Alexandre de Moraes na Marcha para Jesus no Rio de Janeiro, a fim de ser preso, irmão. Mas não é... Por que não prendem Mas o Silas? eu vou te explicar por quê. Porque não é... Você acha que alguns discípulos ou apóstolos pediram para ser preso? Não. Não. Eles não foram presos, entre aspas, por um ataque, não, aspas, tá? Um ataque ao sistema judiciário. A prisão se deu porque eles deram prejuízo no mundo espiritual. Perfeito. A igreja precisa começar a dar prejuízo no mundo espiritual aí. Não é só, mas nós temos lá políticos lá. Não. Nós precisamos começar a dar um prejuízo no mundo espiritual. Que prejuízo que a igreja está dando no mundo espiritual? Que Paulo deu prejuízo aí. Paulo e Silas. Quebrou
em Éfeso quebrou. Os caras começaram a trazer, os bruxos começaram a queimar livros no meio da praça, começou a trazer prejuízo. Quais os prejuízos espirituais que a igreja tem trazido? É sobre isso. Nós precisamos ser presos, não porque somos bolsonaristas de direita, porque cantamos hino nacional e gritamos... Não, nós precisamos ser presos. Porque vamos olhar pro Lula e dizer, sua raposa endemoniada. Sai, demônio, ele vai cair endemoniado, distribuindo. Arrepender, os caras, vamos prender esse Diego, ele invocou o mal no nosso presidente. O Diego vai preso. É por essas razões. É por algo maior do que política. Vendo a sua fala, eu lembrei até de João Batista, né? Que pegou na velha. carroça do Filipe, o irmão de Herodes. Chamou Herodes de raposa velha. De raposa velha, né? E aí foi preso. E a cabeça decepada. Mas era política aquilo? Não, era um confronto. Era o anúncio do evangelho do reino. E ele confrontando o pecado de adultério de Herodes. Você é um adúltero. Você casou com a mulher do seu irmão. Você é uma raposa velha. Ananias que feriu Paulo no rosto. Paulo disse, parede branqueada, Deus se ferirá. Entendeu? Assim, não é ir pro embate, chamar o presidente de ladrão, o Xandão de... Não é sobre isso, não. Claro que essa defesa é importante. Eu não estou dizendo que ela não seja. Mas eu estou dizendo assim, e espiritualmente, a igreja precisa ameaçar o inferno espiritualmente, aborrecer a roupa manchada de sangue, arrebatar alguns do fogo do inferno, moer, subir nos morros, botar para quebrar, fazer aquele traficante entregar as armas, dobrar o joelho, aceitar Jesus como Senhor. É sobre essas coisas. Então volta na fala anterior aqui com o pastor, tá faltando o poder. O evangelho de poder. Sim, nós temos a prática. De autoridade, nós né? temos a prática e gostamos de pregar muito sobre o que os apóstolos fizeram. Sobre o que os reformadores fizeram, né? Mas sobre o que nós estamos fazendo. Tá faltando o poder. Eu estava comentando, eu estou escrevendo um livro sobre Asaf, até mostrei pro Diego hoje, pastor Diego hoje. Não chama de pastor, chama de Diego. O que acontece? O Asaf escreveu um salmo e disse assim, já não há mais símbolos entre nós, já não há profetas, e ninguém saiba até quando isso se dará. A igreja vive uma inércia.